Bom, como eu expliquei no bloco anterior, é, a criação da OMC, ou seja, por meio do GATT de 1994, tinha um objetivo bem basilar, que era, na verdade, a formalização de regras aduaneiras que pudesse ser praticada em todo a esfera do planeta, mas o fato é que essa criação do GATT ela não necessariamente impediu, ou o próprio GATT não condena os acordos territoriais, né? As tentativas, né, de acordos territoriais. E isso nos leva então a fazer aquela pergunta que nós fizemos no bloco anterior, né? Até que ponto esses acordos regionais podem, né, comprometer o objetivo maior, o objetivo principal da OMC. Logo em seguida, no item 2.3, nós vamos observar o artigo 5º do GATT, de 1994. E o artigo 5º do GATT ele é muito curioso, porque ele fala sobre a liberdade de trânsito. A liberdade de trânsito ela está ligada intimamente a um assunto que vocês viram no semestre passado, que é o Instituto da Passagem Inocente. Só que o Instituto da Passagem Inocente é o Instituto para o Direito Marítimo, né? E aqui nós estamos generalizando. O artigo 5º do GATT de 1994 diz o seguinte, que os estados devem proceder à interação e deve proceder à autorização para que os outros países tenham a liberdade de transitar dentro do seu território. Essa liberdade de trânsito, ela diz o seguinte, que essa liberdade é para mercadorias, liberdade para bagagens e o trânsito tem que ser um trânsito apenas de passagem, né? Ele não pode ser um trânsito de parada, muito embora possa haver baldeação, possa haver armazenagem, mas o fato é que essas baldeações, essas paradas, elas serão fração de uma viagem que termina fora do território. Vamos explicar isso melhor um pouquinho? Vamos lembrar, por exemplo, que o Brasil, para chegar ao Chile, qualquer mercadoria que nós exportemos para o Chile, para chegar até o Chile tem que passar ou pelo Paraguai, ou pela Bolívia, ou pelo Peru, né, ou pela Argentina, porque o Chile está do outro lado, nós não fazemos fronteira com o Chile. Então a regra do artigo 5º do GATT é que nenhum Estado pode proibir o outro de trafegar por dentro do seu território, né, desde que essa passagem seja uma passagem que vai ser finalizada lá do outro lado, em outra fronteira. Lembrando apenas que ao Estado que essa passagem tem que ser feito um pedido prévio, né? Não é, você não pode sair entrando dentro do território do outro Estado sem antes você comunicar. Esse comunicado precede de uma autorização, muito embora o Estado que está o Estado que está sofrendo o pedido não possa recusar, o Estado pode estabelecer rota, estabelecer qual caminho que o Estado quer que aquele transporte passe, obviamente, né? Que se tiver tráfego, né? Porque você também não pode estabelecer um caminho inexistente para a pessoa, né? Você não pode mandar um caminhão se enfiar no meio da floresta amazônica, né? Mas você pode controlar esse tráfego. Lembrando que ao final de tudo isso, né, a viagem tem que terminar lá fora. Outra coisa que é importante lembrar também é que não tem esse direito de trânsito, né, esse direito de liberdade de trânsito no espaço aéreo. Muito embora haja o mesmo direito com relação às mercadorias, não tem com relação às pessoas, né, mas tem com relação às bagagens nos tráficos aéreos. Então, para todos os efeitos, lembrando sempre disso. Um exemplo disso aqui são os... como eu disse, são os países como o Brasil, com relação ao Chile. Vai precisar passar pelo território de outro país, né? O item ponto 3 fala sobre a questão da proliferação dos acordos regionais de comércio, né? Os acordos preferenciais, e as causas e consequências disso.
Uma coisa que é interessante observar é que quando o GATT foi criado, né, a ideia do GATT era reduzir as tarifas alfandegárias e posteriormente lá adiante criar, né, uma, uma unicidade no comércio. Mas isso não é tarefa fácil, porque cada estado defende os seus interesses específicos. Então, como cada estado defende seus interesses específicos, existem produtos que nós não queremos, né, que entrem no Brasil, não sem antes consumir o nosso. Né? Nós, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, a questão da laranja. É claro que os Estados Unidos não vão praticar o mesmo preço, não vão praticar as mesmas regras para exportação de laranja com relação ao Brasil, porque eles são nossos concorrentes diretos na exportação de laranja. Então, por isso é que, mesmo com a criação do GATT, houve sim, né, uma extensão de barreiras alfandegárias. Essas barreiras alfandegárias, elas impedem a entrada de determinados produtos porque o Estado não tem interesse na produção desse ou da entrada desse produto dentro do seu território. E isso levar os países a buscar outro tipo de refúgio, né? Como eu vou falar no próximo bloco.